Tão encorajante ouvir esses santos de diversos países. Louvado seja o Senhor. De fato, a terra é do Senhor e a sua plenitude. Esta noite chegamos à mensagem 10, cujo título é Cristo, aquele que estabelece o reino, e a palavra de Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Após Cristo ter cumprido a obra de redenção, ele subiu até o Pai e recebeu domínio, glória e o reino. E isso é de acordo com Daniel capítulo 7, versículo 14. Ele recebeu o reino do Pai e, de acordo com Lucas 19, nos é dito pela parábola de que um nobre viajou para um país distante para receber um reino e voltar. Depois que Cristo termina a sua obra de redenção, ele recebeu o reino do Pai. E no tempo indicado, ele voltará. Ele voltará para trazer o reino para a terra. Isso envolve o processo de estabelecer o reino. Ele recebeu o reino, mas esse reino precisa ser estabelecido, plenamente estabelecido na terra. E no capítulo 20 de Apocalipse vemos que esse Cristo é aquele que estabelece o reino. E isso de fato é um assunto grandioso. Quando eu percebi que nesse treinamento há muitos santos novos e jovens participando desse treinamento, talvez um bom número pela primeira vez, quero falar algumas palavras sobre essa questão do reino. O que é o reino? O que é o reino de Deus? Acho que muitos cristãos têm conceitos e visões diferentes sobre o que é o reino de Deus. O reino de Deus, resumidamente, é uma esfera que vai da eternidade, de eternidade até a eternidade, com o qual Deus pode exercer livremente o seu domínio para governar e reinar. Então, desde a eternidade passada até a eternidade futura, há esse grande reino de Deus. Quando Deus veio criar o homem em Gênesis, nós já referimos isso muitas vezes porque é muito importante, é o ponto de referência. Porque é quando Deus nos revelou o desejo do seu coração, sua intenção, quando Ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, Ele deu ao homem domínio para governar. Esse domínio implica um reino, uma esfera, onde Deus pode exercer sua autoridade. Com esse domínio, onde Deus pode ter um rei para fazer o quê? 3 coisas. Subjugar o inimigo, derrotar o inimigo. Subjugar o diabo. Em segundo lugar, ele precisa de um reino para restaurar a terra. A terra que fora usurpada, danificada por Satanás. E em terceiro lugar, ele precisa de um reino para exercer a sua autoridade, o seu reino, sua realeza. Ele precisa de um reino. E ele buscava ganhar esse reino com esse homem que ele criou à sua imagem. Infelizmente, ele não pôde dar o seu reino ao homem, a Adão, o seu reino a Adão, com a raça humana.
Então ele buscou Abraão como o pai da raça chamada, e ele prometeu a Abraão que o tornaria uma grande nação. Não apenas uma grande família, mas uma grande nação. Se vê com Abraão e seus descendentes, que são os filhos de Israel, Deus tem o seu reino na terra, com um povo que é a nação de Israel. Então, todo o Antigo Testamento, podemos dizer, o reino de Deus foi com a nação de Israel. Mas mesmo com essa nação de Israel, eles não deram liberdade plena a Deus para reinar sobre eles. 4.000 anos depois, o próprio Deus veio, na pessoa de Jesus Cristo. Ele veio para ser um semeador do reino. Ele próprio era a realidade do reino. É nele que Deus tinha o acesso pleno. O domínio de Deus, sua autoridade, foi totalmente expressada e representada nesse homem. Ele veio para ser um semeador que semeava sementes do reino no povo escolhido de Deus. A partir desse momento, desse ponto, o reino de Deus deixa de ser exterior e objetivo. Em vez disso, o reino de Deus agora foi semeado no coração do homem. O reino de Deus tornou-se algo subjetivo. O reino de Deus tornou-se algo de vida. É na forma de uma semente que ele cresce em todos os crentes. Todos os crentes, coletivamente, são a igreja. Portanto, como Paulo nos diz em Romanos 14, a igreja hoje é o reino de Deus na prática. O Senhor Jesus disse até que como os filhos de Israel no Antigo Testamento não foram fiéis em dar uma liberdade absoluta para Deus governar, o reino de Deus foi tirado deles e transferido para a igreja no Novo Testamento. Então hoje, irmãos e irmãs, o reino de Deus está aqui. Ele não está suspenso. Ele está aqui hoje. O Senhor Jesus veio para ser um semeador desse reino. E em cada um de nós, os crentes, há uma semente do reino crescendo. Enquanto esse reino cresce em nós, esse Cristo subiu ao Pai, recebeu esse reino, o reino no aspecto para manifestação, no tempo adequado, no final da era, ele trará esse reino para a terra. É nessa ocasião em que todas as coisas negativas da terra serão lidadas, tratadas, e ele trará esse reino, e esse reino também está crescendo no interior de todos os crentes na igreja, e será manifestado na prática. Esse será o reino milenar estabelecido e trazido para a terra. Então, não apenas Cristo reinará, mas também todos os santos vencedores reinarão juntamente com ele. Então há um processo no estabelecimento do reino de Deus. Resumindo, esse reino se estende de eternidade a eternidade. Na época do Antigo Testamento, o reino estava com a nação de Israel, e no Novo Testamento, o reino está com a igreja. Então, no final desta era, quando o Senhor voltar, haverá o reino milenar durante 1000 anos. E isso introduzirá a eternidade, o novo céu e nova terra, com a nova Jerusalém, como reino eterno de Deus. Aleluia!
Isso é tudo que eu posso dizer a vocês hoje, muito resumidamente, a respeito do reino. Vocês precisam ir à nossa livraria. Temos muitas publicações maravilhosas ali. Temos um livro grosso chamado O Reino. Estudem mais, por favor, eu os encorajo a usarem um certo tempo para adquirir todas essas publicações. São muito úteis, porque certamente hoje estamos no livro de Apocalipse e essa questão do reino é crucial, é de peso na economia de Deus. Sem esse reino, Deus não tem como levar a cabo o desejo do seu coração. Ele precisa de um reino, ele precisa de uma esfera, precisa de um povo que possa ser um com ele, permitir-lhe ter um reino livre, ter caminho livre para fazer o que ele tem de fazer conosco. Então, chegamos ao algarismo romano 1. Cristo é aquele que estabelece o reino de Deus. Cristo é aquele que estabelece o reino de Deus, estabelecerá o reino de Deus na terra, o reino milenar, e reinará com seus crentes vencedores por 1000 anos. A terra toda deve ser purificada como uma preparação para o reino de Deus vir. Como eu disse, para estabelecer o reino não é algo simples. Envolve alguns processos. Todas essas coisas negativas precisam ser limpadas como uma preparação para que o reino de Deus venha. Sabemos que depois desta época, no final de Apocalipse 19, onde haverá a guerra de Armagedon, a maior guerra, onde Cristo, o anticristo e o falso profeta, com seus exércitos, lutarão contra Cristo, que é a palavra de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eles serão, tanto o anticristo quanto o falso profeta, serão lançados no lago de fogo vivos. E eles serão exterminados. Contudo, Satanás ainda não terá sido totalmente não terá sido lançado no lago de fogo. Ele foi lançado no abismo, não é a mesma coisa. Ele estava preso e foi preso, acorrentado e posto no abismo por 1000 anos. Pelo menos para o estabelecimento do reino, o nosso Cristo vitorioso limpou a terra para preparar que o reino venha. C. Somente uma coisa permanece, que é Satanás, a fonte de todos os problemas. Vocês não querem ver esse problema limpado, tratado? Satanás é a fonte de todos os problemas. Eu apreciei no teste que os irmãos falaram que Satanás é um acusador de tempo integral. Hoje eu não sei quantas vezes ele acusou você. Você não merece ir para o treinamento hoje à noite. Veja, você perdeu a paciência, fez isso, fez aquilo. Ele nos acusa o tempo todo. Satanás, você é um mentiroso. Você pertence ao lago de fogo. Satanás precisa ser tratado, é a única coisa que restou. O primeiro item, mencionado em Apocalipse 20, um capítulo sobre o milênio, é amarrar Satanás. Vou ler esses poucos versículos para vocês no capítulo 20. Os primeiros 3 versículos. E vi um anjo descer do céu. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E o lançou no abismo, e fechou e selou o abismo sobre ele,
para que não enganasse mais as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, o fim absoluto do diabo ainda não acontecerá até depois dos 1000 anos. Ele será liberto, porque nessa ocasião, entre alguns das assim chamadas nações no reino milenar, eles se tornaram as nações restauradas, mas não foram regenerados. Satanás fará sua instigação final para levantar uma rebelião. Ele ainda tem a natureza rebelde naquelas nações, em algumas pessoas das nações que não foram regeneradas, e vai fazer com que elas se rebelem, mencionando particularmente Gog e Magog. Ainda vão causar o problema final. E, por fim, ele descerá dos céus e os devorará, e Satanás será lançado para o lago de fogo e será terminado para todo sempre. Portanto, Deus usa Satanás por aquele período, ainda depois dos 1000 anos, para limpar o restante da natureza rebelde nas nações restauradas. Nessa ocasião, depois de estar totalmente limpo, Satanás será eliminado para sempre. Número 1 diz, embora o Senhor tenha julgado Satanás na cruz, esse juízo ainda não foi plenamente executado. Quando retornar, o Senhor executará plenamente o juízo que ele realizou na cruz sobre Satanás. Satanás será amarrado e lançado no abismo, sendo incapaz de agir ou prejudicar alguém. Então a terra se tornará o reino de Cristo. Sinto que é necessário dizer algo sobre o lidar de Deus com Satanás nos últimos 6.000 anos desde a queda do homem em Gênesis. Em Gênesis, depois que o homem caiu no capítulo 3, Deus veio para amaldiçoar a serpente. A serpente foi amaldiçoada depois de ter enganado o homem. E Deus também profetizou que chegará o dia quando haverá uma inimizade criada entre a serpente e o descendente da mulher. O descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente e a serpente ferirá o calcanhar da mulher. Então, houve essa maldição posta sobre o diabo, lá mesmo, no Jardim do Éden, logo após o homem ter caído. Então, 4.000 anos depois, quando Cristo veio como homem, ele era o rei. Ele veio para exercer a autoridade de Deus, para expulsar demônios, curar os enfermos, purificar os leprosos. E em João capítulo 12, versículo 31, ele falou, agora é o juízo desse mundo. Agora é o juízo deste mundo, agora o príncipe deste mundo será expulso. Então o Senhor, como o rei, exercendo a autoridade de Deus, ele já declarou, agora é o juízo do príncipe deste mundo, referindo-se a Satanás. Mais adiante, quando ele foi à cruz, quando ele foi crucificado, ele foi levantado como uma serpente de bronze. Ele tinha a forma da serpente,
sem o veneno da serpente. Quando ele foi pendurado na cruz, ele morreu ali não apenas por você e por mim como pecadores, ele morreu ali para exterminar Satanás, a serpente. E como Paulo nos diz em Hebreus 2,14, que o Filho do Homem vem para quê? Para destruir as obras do diabo, aquele que tem o poder da morte, que Cristo vem para terminar esse que tem o poder da morte, que é o diabo. Então, Cristo na cruz esmagou o diabo, ele derrotou o diabo. Quando ele morreu, ele também morreu como uma serpente de bronze. Terminou aquela velha serpente. Mas o que Cristo fez ali foi uma sentença que ainda não foi executada. A execução disso que Cristo fez na cruz ainda precisa de mais 2000 anos. Precisava de 2000 anos. Quando ele voltar para estabelecer o seu reino, quando ele veio, ele derrotou todos os inimigos na guerra de Armagedon. E então ele amarrou Satanás e o lançou no abismo. E 2000 anos depois, ele executou o juízo final na última guerra, onde Satanás finalmente será lançado no lago de fogo. Aleluia! Para todo sempre. Ele não acusará mais você. Ele nunca mais irá incomodar você. Esse será o tratamento final com Satanás. Pelo menos, irmãos e irmãs, precisamos conhecer que qual é o destino de Satanás? É o lago de fogo. Quando ele vier te incomodar, lembre-o disso. Satanás, o teu destino é o lago de fogo. Não deixe ele enganar você. Não aceite as mentiras dele. Como aprendemos ontem à noite, o quanto necessitamos declarar a palavra do nosso testemunho para colocá-lo no seu próprio lugar. Satanás é um mentiroso. Ele tem enganado as pessoas dia e noite, acusando-as e enganando-as. Precisamos saber que em Gênesis 3, Deus já havia profetizado que ele seria esmagado em sua cabeça. E, com a vinda de Cristo, realizando o juízo, ele foi sentenciado na cruz e, por fim, ao trazer o reino, Satanás será lançado no lago de fogo. Espero que isso seja útil para que você perceba e veja que há um processo de como Deus lida com Satanás. Letra E diz, segundo as profecias da Bíblia, o milênio tem duas seções. A seção superior, celestial, e a seção inferior e terrena. A seção superior do milênio é chamada de Reino do Pai, e a seção inferior é chamada de Reino do Filho do Homem. O Reino do Messias, ou o Reino Messiânico, é outro nome para a seção inferior do milênio. Então há essas duas seções, duas partes do reino milenar. A parte celestial, chamada de Reino do Pai, que pertence a todos os crentes vencedores. É aí que, se você for um cristão vencedor, é para lá que você irá. Nós participaremos da seção celestial do milênio. A parte inferior do reino milenar, que também é chamado de reino messiânico, o reino do Filho do Homem, ou às vezes chamado que o tabernáculo de Davi será restaurado, será ali que os judeus salvos
serão sacerdotes, porque nessa ocasião todas as nações quererão aprender a ter o conhecimento de Jeová. Eles virão buscar os sacerdotes para que os ensinem. Então os judeus salvos estarão ali na seção inferior como sacerdotes, e também as nações restauradas, as chamadas ovelhas, no trono da sua glória. No tempo final haverá o trono da glória, onde as nações serão julgadas diante de Cristo. Aqueles que ajudaram a cuidar dos judeus, dos cristãos, durante o tempo da grande tribulação, serão considerados como as ovelhas. Esses serão transferidos para o reino milenar, para serem as nações, ou serem o povo da seção inferior do reino milenar, a parte de baixo. Então, há duas partes do reino milenar. Vocês e eu, como crentes vencedores, não pertencemos à seção de baixo, pertencemos à seção celestial, à seção do reino do Pai. Eu espero estar lá com todos vocês. Letra F. Apocalipse 20, de 4 a 6, revela que Cristo, como aquele que estabelece o reino, reinará com os santos vencedores. Porque os vencedores fazem vir o reino de Jesus Cristo, o Senhor reinará por 1000 anos, e os vencedores também reinarão com Cristo por 1000 anos. Santos, Cristo não reinará sozinho. Todos os santos vencedores reinarão juntamente com Ele. Apocalipse 20, versículo 4 diz: Vi tronos, e aos que sentaram-se neles foi dada autoridade para julgar. A palavra aos refere-se aos vencedores. Eles estão agora sentados em tronos e foi-lhes dada autoridade para julgar. Ter autoridade para julgar significa ter o reino. O versículo 4 em Apocalipse 20 indica que os vencedores receberam o reino e o desfrutam. Santos, Deus tem seus olhos no reino. Vocês e eu também devemos pôr nossos olhos no reino. O que vemos não deve ser meramente o ambiente externo ou a vida da igreja atual. Nossos olhos devem estar no reino. Em Lucas capítulo 12, versículo 32 diz: Não temas, pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. O Pai se agradou em nos dar o reino, o seu reino. O reino é a nossa porção. O reino pertence a nós. E esse ponto, sobre os crentes vencedores reinando com Cristo, é um assunto tão precioso e é um ponto crucial que todos nós crentes devemos ver. A intenção de Deus não é apenas que Cristo reine, mas também que todos os crentes reinem juntamente com Ele. Vimos em Gênesis, capítulo 1, que Deus criou o homem com a intenção de que o homem reinasse. O homem, por um lado, indica Cristo, para que Cristo tenha domínio, mas também Deus deseja que o homem, juntamente com Cristo, reine, exerça esse domínio. Sabemos que quando cremos no Senhor, nós fomos introduzidos numa união orgânica com Ele. Efésios 2 nos diz que
nós nos tornamos vivos juntamente com Ele, fomos ressuscitados com Ele e fomos sentados nas regiões celestiais com Ele. Louvado seja o Senhor. Quando Cristo foi ressuscitado, vocês e eu fomos ressuscitados com Ele, fomos vivificados com Ele. E quando Ele ascendeu e sentou-se ao trono, nós também subimos e estamos sentados ali. Isso é algo grandioso. Quando virmos Cristo descendo para estabelecer o seu reino, Ele será o Rei que reina. Mas temos de perceber que Ele não é um rei que quer reinar sozinho, todos nós reinaremos com Ele. A salvação de Deus precisa nos levar até esse ponto. A salvação de Deus não é meramente para salvar você do inferno, da perdição, do pecado, de todos os problemas. A meta mais elevada da salvação plena de Deus é levar você ao trono, levar você ao ponto em que você pode governar e reinar com Cristo. É por isso que Romanos 5, 17 fala muito mais. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Espero que todos fiquemos impressionados com isso. Não estaremos satisfeitos com um nível baixo da salvação. Ele nos libertou do pecado, do mundo, da perdição. Deus está nos salvando até o trono. Como vimos ontem, somos o povo do trono. Deus quer que reinemos. E o que é reinar? Reinar não significa ficar sentado num lugar elevado, com um cetro, dando ordens, dizendo às pessoas o que fazer. Reinar. Quando o irmão Lee deu sua última conferência, na Conferência de Língua Chinesa, em 1994, o título daquela conferência foi A Experiência da Salvação Orgânica de Deus equivale a reinar na vida de Cristo. Encorajo que vocês tenham uma cópia dessa conferência. Isso é uma visão tremenda, onde o nosso irmão nos disse que reinar com Cristo, na vida de Cristo, é o quê? É expressar no viver, experimentar e expressar todos os itens, todas as riquezas e a vida expressados de Romanos 6, capítulo 6 a Romanos 16. Não temos tempo para entrar em todos esses detalhes. Romanos 6 e 16, desde a santificação, desde viver a vida da igreja, as igrejas locais, todos os aspectos são aspectos de vivermos uma vida de reinar com Cristo. Uma vida de nos receber mutuamente, amar-nos mutuamente, perdoar-nos mutuamente. Todos esses aspectos são aspectos de uma vida de reinar com Cristo. Não é absolutamente, como nos diz o nosso conceito natural, de dominar os outros, de dar ordens para os outros. Não. Na verdade, é totalmente o contrário. Você se submete totalmente à vida de Cristo em você, para expressar no seu viver todas as virtudes, todas as riquezas dessa vida, e tanto individualmente quanto coletivamente. Tudo que é expressado nessa vida de reinar com Cristo. Reinar com Cristo é a nossa porção máxima, a nossa recompensa máxima.
todos os vencedores serão introduzidos nessa condição no milênio, reinando com Cristo, e todos os crentes, por fim, no reino eterno, estaremos ali também como sacerdotes e reis para Deus. O próximo ponto diz: os vencedores tornam-se qualificados para reinar com Cristo mediante a humanidade de Jesus ser trabalhada neles. Chegar a essa etapa de reinar com Cristo não é algo que acontece de repente. Antes, envolve um tremendo processo de crescimento, de maturidade e de preparação. Como um jovem, um menino que é príncipe numa família real. Ele irá herdar o trono um dia, mas só tem 6 anos de idade. Enquanto isso, ele precisa crescer e precisa aprender muitas coisas, certo? Como se conduzir, como se apresentar de maneira digna. Portanto, para compreendermos a meta de Deus para cada um de nós, que a meta dele é nos levar ao trono, nós temos uma vida real em nós. Nosso destino é sermos co-reis com Cristo. Como vimos mais cedo, o destino de Satanás é queimar no lago de fogo. O nosso destino é ser co-reis com Cristo. Devemos ter essa aspiração. Senhor, quero reinar contigo. Eu me entrego, Senhor, para ser treinado, ser aperfeiçoado, para expressar no meu viver essa vida do rei, essa vida real, e estar qualificado para reinar com Cristo. Mencionei que há um processo. Eu diria, eu vou mostrar 3 assuntos para a nossa preparação para esse reino conjunto com Cristo. A primeira coisa é a nossa necessidade de crescer em vida até a maturidade. Se não tivermos o crescimento em vida suficiente, como poderemos reinar com Cristo, certo? Se você for um menino de 6 anos de idade, mesmo que você seja o rei, quando assuntos são levados a você para você julgar, decidir, em vez de julgar, você sai correndo para o campo de futebol para jogar bola. Você precisa ter um crescimento em vida adequado e a maturidade de vida para participar no reino de Cristo. Certamente os vencedores, como foi mostrado na última mensagem, como as primícias, os primeiros a amadurecer, eles estarão preparados, maduros, mas todos nós, nenhum de nós deve ficar desencorajado, falando, eles são as primícias, eu não estou ali. Não! Você tem uma vida real em você. Você tem a vida de um rei em você. E você está unido a Ele, como um só Espírito. Se estivermos abertos e desejosos a cooperar com Ele, dispostos a cooperar com Ele, como o irmão Ron disse no primeiro dia, nunca é cedo demais, nunca é tarde demais para cooperarmos com o Senhor. Porque é o destino de Deus sermos reis. Deus destinou que estivéssemos no trono. Não espere nada menos que isso. Não espere nada menos. É o destino de Deus para nós. Por que devemos esperar algo mais?
Estes dias precisamos crescer, como o irmão Ron disse. Já passamos por diversos estágios de crescimento de vida, primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. Espero que alcancemos o quarto estágio. Se você ler o livro Experiência de Vida, naquele quarto estágio, uma das experiências é reinar em vida. Reinar em vida é um aspecto daqueles que chegaram ao quarto estágio, a quarta etapa. Então precisamos orar ao Senhor para que Ele nos fortaleça a cada dia no nosso homem interior e habite no nosso coração. Precisamos ter raízes profundas, precisamos ser libertos da nossa superficialidade e buscá-lo, ir após Ele, para que as nossas raízes estejam profundamente arraigadas nele. Lidar com todos esses impedimentos, quando vimos numa das mensagens anteriores, todos os impedimentos, as decepções, toda a hipocrisia, todos os impedimentos em nós, para que a vida do Senhor tenha um caminho desimpedido em nós, para crescer e nos levar à maturidade. Ainda temos tempo para isso, ainda temos tempo. Muitas vezes, recentemente, quando tenho comunhão com os treinandos, eu amo todos eles, são muito queridos, mas sinto dizer, eles ainda são jovens demais, Vocês são muito energéticos, energizados, capazes de aprender muitas verdades, conseguem falar muito bem, mas que tal dar mais 10 anos para o Senhor? Mais 10 anos para crescer nele. Alguns de vocês estarão se formando depois deste treinamento. Não sei o que o Senhor quer que vocês façam. Seja o que for, servi-lo em tempo integral, ir para a escola, ou simplesmente arrumar um emprego, trabalhar, não importa. Desde que, no que se refere ao Senhor, tanto faz. É de verdade, tanto faz. Porque, uma vez que você compreenda que aquilo que o Senhor der para você é para que você o ganhe, nós precisamos crescer nele. Você precisa crescer nele para se tornar maduro nele. Não pense que apenas servindo o Senhor em tempo integral você tem a melhor oportunidade. Não necessariamente. Muitos santos voltam a trabalhar, têm um chefe terrível, sofrendo todas as exigências e requisitos, todas as pressões no trabalho, e isso é muito bom para crescer também. Todo o calor e pressão é bom para crescer. Eu encontrei alguns treinandos em outros lugares. Agora faz 20 anos que eles se formaram no treinamento e eu vi alguma maturidade neles. Alguns têm responsabilidade nas igrejas, o peso deles é diferente, há mais peso nesses santos. Agora vocês têm um pouco de peso, mas daqui a 10 anos vocês terão muito mais peso. Essa é a maturidade de vida. Não estou falando isso levianamente. Eu realmente espero, santos, que todos, eu ouvi que esta vez quase 20% dos que estão no treinamento aqui têm de 25 anos para baixo. Há muitos jovens aqui. Então temos muito potencial para crescer. Vocês têm de dar ao Senhor a oportunidade. Há tempo. Por um lado, sabemos que que a volta do Senhor está próxima. Mas creio que ainda temos tempo. Devemos agarrar todas as oportunidades para cooperar com Ele, certo? E buscar aprender todas essas lições para o nosso crescimento em vida, de maneira que daqui a 10 anos, talvez nem tão longo, daqui a 5 anos, você venha e compartilhe algo no microfone
e todos verão que você tem mais peso. Alguns de vocês podem testificar que foram fazer um terceiro ano no treinamento lá em Boston, mais um ano já acrescenta mais peso. Para nos prepararmos para reinar com Cristo, precisamos crescer e amadurecer. Não há atalho para isso. Precisamos cooperar com o Senhor e especialmente através dos ambientes que o Senhor mede para nós. A segunda coisa para nos ajudar a reinar em vida é que precisamos aprender a compartilhar a mesma posição de Cristo. Nós vamos sentar com Cristo, reinar com Cristo e vamos compartilhar a mesma posição com Ele. O irmão Rick compartilhou em Colossenses 3, na última sessão, que devemos pôr a mente nas coisas do alto onde Cristo está. Devemos tomar posição para estar sentados com Cristo onde Ele está. Isso significa o quê? Significa que estamos onde Cristo está. Muitas vezes, quando ainda somos jovens e imaturos, ficamos empolgados numa conferência, num treinamento, nós ficamos aleluia para toda parte e de repente você é atingido por uma emoção, você fica deprimido e você desaparece por 2 semanas. Nós já vimos casos assim. Alguns irmãos queimando, muito exercitados, de repente some. O que aconteceu? Eles saíram da posição. Cristo está no trono. Ele está na posição onde tudo funciona bem. Quando tudo não está funcionando bem, o Senhor ainda está no trono, Ele ainda está na mesma posição. Na vida da igreja, esse tipo de prontidão, estamos sentados com Cristo, temos a mesma posição que Ele, compartilhamos da posição dEle. Não somos guiados pela emoção, não somos dirigidos pelo ambiente. Você está aqui sentado com Cristo, compartilhando a mesma posição que Ele. Especialmente quando você enfrenta dificuldades, desafios. É fácil desistir. Permaneça na mesma posição, compartilhando da posição com Cristo. Ok? A terceira questão é que para você reinar com Cristo, você precisa ter o céu, precisa ter uma humanidade elevada e equilibrada, que vemos na letra G. Precisamos de uma humanidade elevada e equilibrada. Lembre-se que aquele que está no trono tem a aparência de homem. Aquele com o qual estaremos reinando e governando é um homem. Precisamos da humanidade de Jesus. Se quisermos reinar com Cristo, temos de cuidar de todos os aspectos de como ser um homem. Não meramente um homem comum, não meramente um homem ético, segundo o ensinamento mundano, o conceito mundano do mundo. Estamos falando de um homem celestial, o homem ressurreto, o homem com a humanidade de Cristo ressurreta. Numa era de trevas como hoje, cheia de imoralidade, de injustiças, de iniquidade, como nós, como os futuros reis, aqueles que têm a vida real em nós, como nos conduzimos?
Temos esses versículos em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. Também Gálatas 5, 19 a 21. E Efésios capítulo 5, 24. Essas três passagens da Bíblia mencionam uma lista de coisas negativas. E dizem que as pessoas que praticam essas coisas não têm nada a ver com o reino de Deus. Eles não podem herdar o reino de Deus. Nessa lista há coisas grosseiras, pecados grosseiros, imoralidades grosseiras. Não apenas isso. Há assuntos como egoísmo, inveja, brigas, divisão, ira, bebedice. Há pecados muito sérios, mas se você ler essas três passagens da palavra, qualquer um que pratica essas coisas habitualmente, que vive nessa esfera, não podem nem mesmo herdar o reino de Deus, muito menos reinar no reino de Deus. Muitos desses itens estão relacionados à nossa humanidade. Amados santos, quando o irmão Lee estava conosco, quando ele deu aquela conferência sobre Cristo como a nossa realidade, ele tocou a respeito de Cristo como nossa oferta de manjares, dizendo que hoje, nesta era de trevas, nesta era de corrupção, o Senhor precisa de uma humanidade elevada e forte, da madeira de acácia para estar como testemunho. Então, todo o povo corrupto da terra hoje, que Deus tenha um grupo de pessoas que sejam o seu reino, eles participam de Cristo, da humanidade elevada de Cristo. A humanidade que o irmão Lee nos ajudou quando estava conosco, até mesmo como a respeito de como nos vestimos, como nos comportamos. Havia reuniões de treinamento onde parte da reunião ele falava como você deve sentar, sinta no seu espaço, não sinta com a perna aberta invadindo o espaço do outro. Coisas assim, pequenas. Como nos vestimos, como sentamos, como nos comunicamos uns com os outros. Isso significa muito. O irmão Steve mencionou-nos algumas vezes. Tenha um sorriso no rosto. O tipo de rosto que nós levamos faz com que as pessoas às vezes fujam de nós. Você não é um anjo, não é um tigre, você é um homem. Portanto, você precisa ter como alguém que reina com Cristo uma humanidade elevada e equilibrada, como lidamos com as coisas, como realizamos as coisas. Isso significa muito. Eu acho que isso basta. Agora chegamos ao ponto H. Os vencedores que reinarão com Cristo no milênio desfrutarão a melhor ressurreição. Apocalipse 20, versículo 6 fala da primeira ressurreição. Ele diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. 2. A primeira ressurreição é também a ressurreição extraordinária que o apóstolo Paulo buscava. Temos de perceber que não apenas os crentes serão ressuscitados, os incrédulos também serão ressuscitados, mas os crentes serão ressuscitados na última trombeta. Todos os crentes mortos serão ressuscitados, o que na Bíblia é chamado de a ressurreição da vida, a ressurreição da vida.
E todos os incrédulos mortos também serão ressuscitados mais tarde, depois do milênio, no grande trono branco para serem julgados. Aquela será a ressurreição da morte. Serão lançados para o lago de fogo. Então aqui, todos os crentes teremos uma participação nessa primeira ressurreição. Mas, entre todos os crentes mortos que ressuscitaram, que tiveram parte na primeira ressurreição, há alguns que são vencedores. Eles experimentarão o que Paulo chama de ressurreição extraordinária, a ressurreição excelente. Como numa escola, quando você está para se formar, todos fazem um exame, a maioria, você tira a letra C e passa. Tiram 7 e passa. Mas alguns que não tiram apenas 7, e nem tiram 8, 9, eles tiram 10. Então, na formatura, você estará se formando com honra, com lauda, com distinção. Por um lado, todos se formaram, mas alguns formaram-se com honra, com distinção. E é isso que Paulo desejava, como ele expressa em Filipenses 3, que eu alcance a ressurreição extraordinária. Essa primeira ressurreição pode tornar-se uma ressurreição excelente. Ou seja, não meramente seremos satisfeitos em ser ressuscitados para a vida, mas por não participar da segunda morte, mas ganharemos a recompensa. Seremos introduzidos para participar do reino milenar como uma recompensa. Essa é a ressurreição extraordinária. Ok. Na letra I, Apocalipse 20, versículo 6, parte A, diz: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Esta deve ser a bênção mais elevada, herdar o reino manifestado na terra e até mesmo ser os reis nele. Que tal isso, irmãos e irmãs? Que essa seja a nossa aspiração. Senhor, queremos alcançar a ressurreição extraordinária, onde há misericórdia e a graça especial para cooperar contigo, não meramente conseguir passar raspando, mas chegar à ressurreição extraordinária, a ressurreição excelente, que significa reinar com Cristo como co-reis no milênio. J. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Os vencedores serão sacerdotes para contatar Deus e co-reis com Cristo para reinar sobre Ele, sobre as nações no milênio. Algarismo Romano 2. Em Apocalipse 19, 11 a 16 e 19 a 21, Cristo é revelado como a palavra de Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Durante a luta da guerra de Armagedon contra o anticristo e o falso profeta, Cristo e seu exército, após a festa das bodas, virá para lutar contra os seus inimigos. Letra A. Após as suas bodas, Cristo virá como um general guerreiro com a sua noiva. Os crentes vencedores, que são o seu exército. Nós somos a sua noiva e também somos o seu exército. A nossa veste nupcial será a nossa armadura para lutar, que são o seu exército, os crentes vencedores, que são o seu exército para lutar contra o anticristo. O homem até mesmo travará a batalha diretamente contra o Senhor dos senhores e o Rei dos reis.
O anticristo, o falso profeta e os 10 reis e seus exércitos guerrearão contra o Cordeiro. Essa guerra será uma luta da terra contra os céus, do homem contra Deus. Os inimigos de Cristo se tornarão ainda mais malignos, a ponto de lhe declarar guerra. É realmente impressionante que o homem pode, de fato, declarar guerra a Deus. O homem se rebelou a tal ponto que ele vai desafiar Deus, se rebelar contra Deus, lutar contra Deus. Cristo, noivo, virá com a sua noiva para lutar contra eles. B. Eis um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e guerreia com justiça. Fiel e verdadeiro será um título de Cristo. Cristo é fiel tanto a Deus como àqueles que creem nele. Em sua fidelidade, ele derrota e destrói aqueles que se opõem a Deus e perseguem os crentes. Ele também é verdadeiro. Verdadeiro não no aspecto de verdade ou falso. Na questão de ser honesto. É verdadeiro na questão da realidade. A palavra para grego aqui é alethinos, no grego, que se refere ao verdadeiro. Cristo é o fiel e verdadeiro. E ele também é verdadeiro em levar a cabo a economia de Deus e em cuidar daqueles que creem nele. C. Cristo é a testemunha fiel e verdadeira de Deus, que se senta num cavalo branco, julga a injustiça e guerreia. Ele está cavalgando um cavalo branco. Em Apocalipse capítulo 6, vemos que há um cavalo branco, que a seta já foi lançada. O cavalo branco refere-se ao Evangelho. Cristo está levando o Evangelho adiante aqui, no capítulo 20, no capítulo 19. Vemos que essa testemunha cavalga um cavalo branco. Ele se chama, ele é fiel, julga e guerreia com justiça. Cristo voltará para lutar contra o poder da injustiça de Satanás que hoje opera no mundo como o mistério da iniquidade e que resultará no anticristo, o homem da iniquidade. Todo mundo está debaixo do poder satânico da injustiça. Em justiça, Cristo retornará para guerrear contra a injustiça praticada pelo anticristo e todos os seus parceiros. Cristo não somente julgará em justiça, mas também lutará em justiça. Ele julga lutando. Justiça e retidão são o fundamento do trono de Deus quando Cristo veio para lutar em justiça. Nesse mundo cheio de injustiça, de coisas erradas, de iniquidade, rebelião, nós buscamos a vinda desse Cristo, cavalgando um cavalo branco, julgando em justiça. Justiça significa o quê? Significa ser justo com Deus e o homem, segundo o padrão justo de Deus. Na terra hoje, não há justiça. Tudo é apenas segundo a iniquidade. Cada homem faz o que é justo aos seus próprios olhos. Esse mundo precisa de um rei justo, um governante justo. Esse Cristo justo voltará, retornará para guerrear contra toda injustiça. Letra D diz, seu nome se chama o quê? A Palavra de Deus. Esse é o nome dele, a Palavra de Deus. Sabemos que no Evangelho de João abre nos dizendo, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Essa palavra trouxe vida para nós. Essa palavra trouxe graça e realidade para nós. E realizou a redenção por nós.
cumpriu a redenção. Essa foi a palavra mostrada no princípio do Evangelho de João. Mas agora aqui no final desta era, ao envolver-se com essa última batalha, Cristo cavalgando o cavalo branco, com o nome de a palavra de Deus. Como a palavra, ele agora está lutando, não apenas para dar vida, para dar graça e realidade, mas ele está aqui com a espada da sua boca, para imolar o inimigo, matar o inimigo. Louvado seja o Senhor pela palavra de Deus. Precisamos da palavra para a vida, para suprimento, para desfrute. Também precisamos da palavra para lutar. Santos, estamos numa guerra, quer percebamos ou não, e agora, no meio dessa guerra espiritual, o que é necessário é a palavra de Deus. Vocês não estão felizes por estar aqui esta semana, sob este treinamento? Neste treinamento estamos sob o falar de Deus. Eu mencionei outro dia que, pela graça do Senhor e sua misericórdia, esta é a nossa festa número 199. Festa após festa, treinamento após treinamento, conferência após conferência, Deus tem liberado a sua palavra. Não apenas a sua palavra, não apenas estamos carentes de direção, mas não temos como lutar contra o inimigo nesta era de trevas, de confusão, de iniquidade. Santos, é necessário a palavra de Deus prevalecendo vitoriosamente, triunfantemente. É tão triste que, às vezes, quando eu ouço histórias, que mesmo no meio dos cristãos, em muitas denominações, não há muito cuidado com a palavra de Deus. Eles se importam com o bem-estar, com prosperidade, com o desejo pela palavra de Deus, está se esfriando. Muitas denominações estão deixando a palavra de Deus, se afastando da palavra de Deus. Mas aqui na restauração do Senhor, amados irmãos, eu posso dizer que essa é uma das maiores bênçãos que temos. A palavra de Deus está aqui, não apenas para nos suprir e nos iluminar, mas também para nos equipar para lutarmos essa batalha final. Isso indica que o próprio Senhor é a palavra de Deus. O fato do nome do Senhor ser chamado Palavra de Deus significa que Ele é a expressão, o testemunho e o falar de Deus. A palavra de Deus é a definição, a explicação e a expressão de Deus. A fim de conhecer Deus, nós precisamos ler, estudar, observar, contemplar e olhar fixamente para Cristo como a palavra de Deus. Bem, vocês têm recebido tantas mensagens nesses últimos dias, não é meramente para que sejam alguma informação ou inspiração. Vocês precisam usar tempo estudando, digerindo, assimilando essas palavras. Para que nós possamos ter a palavra de Deus para lutar contra o inimigo, precisamos conhecer a palavra de Deus, estar equipados, constituídos com ela, enchidos com a palavra de Deus, e precisamos também falar a palavra de Deus. Para isso precisamos fazer todas essas coisas. Ponto E fala em Apocalipse 19, como a palavra de Deus, Cristo fala por Deus ao executar o juízo de Deus sobre as pessoas rebeldes. Mesmo enquanto luta, o Senhor fala por Deus e expressa Deus. Deus não é um Deus de confusão, Ele é justo e soberano. Ele também é um Deus de ordem, e como tal não pode tolerar desordem e rebelião. Ao lutar contra o inimigo, Cristo falará que Deus é soberano, justo e ordeiro. Ele declarará que Deus é
Enquanto ele luta, ele fala. Enquanto ele fala, ele luta. E ele declarará que Deus é o Deus sobre todos e que ele não tolera rebelião contra a sua autoridade. Amados santos, nestes dias na restauração do Senhor, temos de aprender a falar a palavra de Deus, a declarar a palavra de Deus. Como o Evangelho, como a verdade, o Evangelho para os incrédulos e até mesmo como uma palavra da verdade para muitos filhos de Deus que ignoram. Temos de falar a palavra de Deus por toda parte, em toda ocasião. O irmão Lee, quando falou da maneira ordenada por Deus, adia duas coisas. Uma é levar a igreja para as casas, para os lares. Louvado seja o Senhor por todos os lares. A segunda é levar os santos para a verdade, que é a palavra de Deus. Praticar a maneira ordenada por Deus. A questão da palavra de Deus é muito crucial. Não é meramente uma questão de estar ativo, sair por aí fazendo muitas coisas. Precisamos poder aprender a falar a palavra de Deus em muitas ocasiões. O guerreiro é a palavra, sua luta é falar a palavra de Deus. A luta do Senhor na guerra de Armagedon será um falar poderoso. Se dissermos a Satanás, o anticristo, o falso profeta e todo o universo que Deus é soberano e que ninguém pode rebelar-se contra ele, o Deus de ordem eliminará toda a rebelião. Nesse mundo de ignorância e trevas hoje, deve haver um povo que pode aprender a falar a palavra de Deus. Não apenas vocês treinando de tempo integral aqui, vocês gastaram 2 anos da sua vida para vir ouvir a palavra de Deus. Encorajo que muitos jovens, se vocês quiserem aprender a palavra de Deus, o melhor lugar para vir é o treinamento de tempo integral. O melhor momento, a melhor oportunidade para gastar 2 anos para ser equipado, ser constituído com a palavra de Deus, para que você possa falar a palavra de Deus. Temos aqui 4.300 irmãos, talvez outros 40.000 no vídeo, na internet. Se cada um estiver falando a palavra de Deus diariamente, toda semana, eu lhes digo, o nosso país seria diferente. Há uma necessidade de conhecermos a palavra de Deus, sermos enchidos com a palavra de Deus e falarmos a palavra de Deus por toda parte. Nas universidades, nos lugares de trabalho, nas comunidades, nos bairros, que a palavra de Deus tenha caminho para sair. Oh, que situação será, haveria. Louvado seja o Senhor. Vou me mover rapidamente. Algarismo Romano 3. Após Cristo tomar posse da terra, Cristo reinará sobre a terra como rei no reino, reinando sobre todas as nações como seus crentes vencedores. Como o rei vindouro, ele será a cabeça e o centro do reino vindouro de Deus no milênio. Isso será o cumprimento de Isaías 32:1, Jeremias 23:5 e Zacarias 14:9 e 17. Isaías 32:1 diz, Eis aí está que reinará um rei com justiça, em retidão governarão príncipes. Eis vem dias, diz o Senhor, que levantarei um rei, a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e justiça na terra. Isso foi Jeremias 22:5. Zacarias 14:9 fala, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. O Senhor reina. Cristo redimiu a terra e todos os seus povos, para serem a esfera e componentes do reino. Ele vendeu tudo para comprar o reino, e ele resgatou a terra com todos os seus povos da usurpação de Satanás. Ele terá o pleno direito para ser o rei da terra restaurada e das nações restauradas. Ele terá a posse plena dessa terra. Ele terá o direito pleno dessa terra. No Salmo 97, no grupo de salmos que eu mencionei outro dia, diz, reina o Senhor, reina Jeová. Ele terá o pleno direito de ser o rei da terra.
Alegrem-se as muitas ilhas, regozije-se a terra. Nosso Deus reina e nós reinaremos juntamente com Ele. Aleluia. Em seu reino vindouro, a autoridade de Deus em glória será plenamente manifestada. Toda a terra com seu povo serão levados à justiça, paz, alegria e bênção plena da criação de Deus. Aleluia! O Senhor reina. Seu reino vem. A terra é do Senhor e a sua plenitude. Ele está estabelecendo o seu reino. Ele está vindo como a palavra de Deus, como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para executar o juízo e trazer ordem. Terá sua justiça para estabelecer o seu reino, e quando você e eu, pela misericórdia dele, queremos ser correis com ele. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso desejo. Precisamos orar: Senhor, leva-me ao trono. Deixe-me cooperar contigo, Senhor. Quero estar preparado, equipado para ser correi contigo. Vamos ler com quem está ao nosso lado. Orar com quem está ao nosso lado.